Luciano, né? Clarinda, Zélia. Foi assim, está sendo muito boa essas aulas aqui à noite, com esse momento que nós estamos reunidos para conhecer mais sobre o espaço Vida Saudável, atualizar, poder aprender com a prática das pessoas que estão fazendo coisas incríveis, estão tendo resultados maravilhosos, né? Então, realmente está sendo maravilhoso. Quem está gostando, digita aí no chat, que é muito importante a gente ouvir esse retorno de vocês, porque a ideia, quando a gente pensou em fazer uma certificação, era realmente agregar mais informações aos anfitriões que já estavam com espaços abertos e que queiram também duplicar suas unidades. E todo mundo no Brasil está pensando em como a gente pode abrir novos espaços. Então, é um intensivão de espaço vida saudável. Essa ideia surgiu a partir da Lília e do Alexandre. Eles pensaram, que tal a gente fazer um momento assim? E, para minha surpresa, está sendo muito interessante, porque eu tenho aprendido demais. Apesar de ter 25 anos de Herbalife, a gente está sempre aprendendo, né? Estou vendo aí as presidentes, os presidentes aqui na sala. É uma honra falar para vocês também, né? Trocar essa experiência, e todo mundo aqui pode contribuir. Na verdade, eu acho que a gente está num momento incrível. Nosso segundo semestre está a todo vapor. A gente vai ter assim momentos maravilhosos com pessoas que vão chegar no espaço Vida Saudável e vão se tornar talvez presidentes da companhia Herbalife. Eu sinto que nós nem começamos mesmo. O Batista falava isso e eu falava, gente, é verdade. A gente está só começando. Tantas oportunidades, tantos bairros, tantas cidades, tantos lugares, tantos países para a gente poder fazer, né, o nosso trabalho. Então, realmente é incrível o que a gente pode construir com essa atividade. Então, segunda-feira nós tivemos a Valdete, que deu assim grandes contribuições junto com a Dani. Foi uma aula maravilhosa sobre oportunidade, porquê da Herbalife. Na terça-feira nós tivemos o Delorto, né? Que foi incrível, com a Clarinda, uma pessoa que está tendo resultados maravilhosos, num lugar frio, com muitos participantes do espaço. E ontem nós tivemos a aula maravilhosa também, né? Para a gente poder se inspirar. A gente viu a Veva contando a história do espaço, vimos a Beth compartilhando com o Gustavo o que eles fazem lá em Valinhos. Então, assim, todos os dias a gente tem aprendido muito. E hoje a gente vai ter muitas coisas boas para passar também, né, Geraldo? Claro que sim. Também estou muito feliz com essa oportunidade de rever os amigos, de fazer uma reciclagem, né, uma retomada na história e nas capacitações, nas certificações da Herbalife. Nós iniciamos nosso projeto de Espaço Vida Saudável no Brasil em 2006. Em 2006 a gente começou, depois que a gente foi ao México, e não foi fácil. A gente teve sim muita pressão de uma ala da liderança, pressão da própria corporação, porque é uma coisa muito nova, muito recente, e então houve um pouco de resistência, mas a gente persistiu. E a partir de 2010, a gente começou em 2006, de 2010 a 2015, foi 5 anos de explosão, de crescimento. O Brasil inteiro cresceu, qualificou vários presidentes. A gente foi para 20K nesse período. E olha que eu vejo que hoje está mais fácil, porque hoje nós temos apoio 100% da liderança do Brasil. A corporação comprou a ideia, o projeto, aprovou e regulamentou, organizou o trabalho de espaço de vida saudável. Então, eu vejo que nos próximos 5 anos vai ser muito maior mais velocidade de crescimento, porque a base já está implantada. Os clientes já conhecem os produtos, já conhecem o espaço. Os consultores já tem muita gente trabalhando com resultados incríveis de ganhos financeiros e crescimento desse projeto Espaço Vida Saudável. Então, o Alexandre, vamos crescer muito. Está um momento de crescimento assim, fantástico, a oportunidade de se posicionar, procurar se profissionalizar, aprender, levar a sério as informações e botar em prática. Então, eu sugiro que quem está nessa certificação, anotar no seu caderno de treinamento, assistir as aulas novamente, repetir, assistir, eu estou fazendo isso, assistindo de novo, porque em detalhe que escapa no momento que está que nem agora,
Então, a gente pode fazer, como fica gravado, assistir novamente, uma vez, duas vezes, quantas vezes for necessário, para internalizar a informação, para você ter mais segurança, mais confiança para fazer o trabalho. Então, essas certificações é a comprovação de que a Herbalife ela está posicionada em alguns pilares de sucesso. Um deles é educação de negócio. Isso que a gente está fazendo aqui. É uma educação do negócio Herbalife, para quem quer. Então, a empresa disponibiliza informação para quem quer crescer, para quem quer aprender, para quem quer evoluir no negócio. Então, retorno para a Lucimar para chamar a nossa VIP, que vai ser hoje incrível nosso treinamento. Temos uma pessoa especial que vai dar a certificação hoje. Boa noite. É isso aí, Geraldo. Estamos muito felizes, né? E olha, gente, essa transmissão também está acontecendo pelo YouTube, né? Você também pode ter acesso às aulas, tá? É muito importante que você, no YouTube, no canal do Alexandre, né? Nós temos aí a certificação ao mesmo tempo, né? A gravação acontecendo, porque a sala do Zoom às vezes lota e a gente já tem essa oportunidade no YouTube também, né? E para minha surpresa, nós estamos com assim visualizações incríveis, muita gente assistindo às aulas, porque, claro, existe um interesse, existe uma procura, existe uma busca por mais informações. E é isso que a gente faz aqui. Por isso que a gente quis fazer todos os dias regulares, sequenciais, para que a gente não esqueça de nada, comece a ficar pensando mais como a gente pode melhorar as nossas ações e para a gente poder ter essa regularidade, né? Mas, gente, é um intensivo muito forte de espaço. É uma coisa que a gente está aproveitando demais, porque a bagagem que cada palestrante está trazendo, ela é única. Tem pessoas com 20 anos de Herbalife, com 15 anos de Herbalife, com 10 anos de Herbalife, então realmente é uma oportunidade. Então não perca de anotar. Nós estamos aqui, ó, caderno e papel na mão, vamos aproveitar, pega a sua hidratação, já se coloca na posição de aprendiz, né? Para a gente poder fazer o que precisa ser feito. Porque a ideia aqui é gerar mais resultados, mais ganhos, fazer com que as pessoas sejam mais felizes fazendo o trabalho de uma forma mais prática, né? A gente já viu vídeos assim incríveis das anfitriãs, dos anfitriões que estão ajudando aqui, de dicas assim incríveis que a gente pode adaptar no nosso dia a dia e melhorar a nossa performance, né? Então, assim, estou muito feliz. A pessoa que vai vir aqui hoje, para mim, é uma das. Aliás, olha, eu acho que ele é a perfeição de espaço vida saudável. Tudo que ela faz é tudo no capricho. Gente, eu olho os vídeos e falo, meu Deus do céu. Aliás, antes de chamar ela, eu quero saber de onde você está participando dessa conferência, só para ela ver que a nossa plateia aqui está incrível, né? Então, digita a cidade, ó, Fortaleza, Santos, tem mais pessoas aí, São Paulo, Niterói, Minas Gerais, Campo Largo, Goiânia, olha, Ribeirão Preto, Teresina, Campo Grande, Marinalva, olha, pensa, Uberaba, Poços de Caldas, Assis, tantos lugares incríveis, né? Sorocaba, Teresina, Jundiaí, esse Brasil é demais, né? Que oportunidade, quantos lugares incríveis! Teresina, Fortaleza, Angra, Ribeirão Preto, olha, Bahia, Piracicaba. Gente, e tem gente dos Estados Unidos também aí, né? De outros lugares. Eu estou vendo pessoas aí que moram em outros países. Que oportunidade! Esse trabalho que a gente está fazendo graças à internet, né? Imagina, Brígida, quando a gente chegou a presidente, não era assim, né, Brígida? Não tinha nem telefone celular. A gente falava do orelhão com as pessoas, né? Então, está sendo assim incrível mesmo. Mas agora a gente não vai perder mais tempo, vamos aproveitar. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, né? Uma alegria e está sendo incrível para nós. Então, me ajudem. Eu quero que vocês me ajudem a reconhecer com todo carinho essa mulher que é uma mãe maravilhosa, uma líder incrível, uma esposa amorosa, é uma mulher de Deus, é uma querida.
Ela é muito fofa mesmo. Eu sou apaixonada pelo trabalho que ela faz. Ela é uma pessoa que tem se destacado muito na questão do espaço. Ela trabalha em Goiânia, né? Tem o espaço dela em Goiânia, mas ela tem negócio em outros lugares. E eu quero ver se ela já está aqui na sala, a minha amiga pessoal querida. E é um prazer para mim, para o Geraldo, para o Alexandre, para a Lili, para todos os presidentes ouvir a sua história, seu treinamento aqui. E eu quero já te dar boas-vindas. Cadê você, Vanessa Wade, presidente da Herbalife? Oi, oi, pessoal, boa noite. Tô aqui, tudo Boa noite, bem? tudo bem? Que Bem-vinda, bom estar aqui Vanessa. com vocês. Que prazer, prazer demais. Tanta Que gente bom. amada. Vocês estão me ouvindo bem, gente? No Estamos fone de sim. ouvido ou quer que eu Va- tire? Vanessa, estamos te ouvindo super bem, tá? Quero te dar boas-vindas, agradecer a sua contribuição. Eu sei que você tem uma vida Ah, super obrigada. corrida, tá bom? Mas muito obrigada mesmo e vamos contar com você nessa noite, com tantas coisas boas para você compartilhar. Ah, então, maravilha, gente. Um prazer imenso, imenso, imenso estar aqui com vocês. Estou muito, muito feliz. Obrigada pelo convite, obrigada pela confiança. Obrigada a Lília, Alexandre. É sempre muito bom, Lu e Geraldo, estar com vocês. É, bom, pessoal, eu sempre estava conversando com a Juliane, que é minha chairman, minha mentora, minha upline, e eu falo sempre, todos os dias com eles, e hoje eu conversando com a Juliane, ela ficou uma semana aqui comigo, teve um evento do motoclube aqui em Goiânia, e a Ju veio antes justamente para ficar aqui no meu espaço, né? E a gente conversou bastante, e hoje mesmo ela falou para mim o que eu sempre falei nos meus treinamentos. Toda vez que alguém me convidou para falar de espaço, eu sempre, nunca, em nenhum treinamento meu, eu dei nenhum treinamento de receita, nunca, muito pelo contrário, eu sempre falei para as pessoas que o sucesso de um espaço não tem a ver com as receitas, e sim com uma série de outros fatores. E hoje eu conversando com a Juliana, ela falou assim: Ô, Van, é impressionante como você falar isso ficava parecendo algo que era da boca para fora, e a gente está aqui dentro, a gente vê que realmente não é isso que faz a diferença. E aí, quando a Lu me convidou para dar esse treinamento, eu falei: Lu, se você quiser, eu posso dar o mesmo treinamento que eu fiz para dar para o Pedro esses dias, né, para o grupo do Pedro, que é justamente falando sobre as relações, é, que é o que eu acho que é o diferencial do meu espaço, e do meu negócio. Eu recebi um vídeo hoje que depois eu até posso mandar para vocês, para a Lucimara encaminhar, que é de uma psicóloga contando quando ela era criança. Ela disse que quando ela era criança, na porta da escola dela tinha dois pipoqueiros. Um fazia fila para vender pipoca e o outro nunca tinha ninguém. E ninguém comprava de um pipoqueiro, e todo mundo comprava do outro. E ela fala que o que mais chamava atenção é que aquele senhor que fazia fila para comprar pipoca, ele era sempre sorridente, ele sabia o nome de todas as crianças e ele sabia o que cada criança gostava. E ele sabe, toda vez que ela chegava, ele falava assim: Oi, Ana, você vai querer a sua pipoca de doce com Toddy? E ela disse que ela recebia aquilo com o maior prazer. E ela não gostava que a mãe dela comprasse a pipoca porque ela tinha medo da mãe comprar do pipoqueiro errado. Então ela falava assim: Não, mãe, você me dá o dinheiro porque eu quero comprar, porque vai que você compra do pipoqueiro errado. E qual que era a mensagem que ela trouxe para isso? Que aquilo marcou a vida dela, de como ele amava aquilo que ele fazia. E como ele tinha um atendimento pessoal com cada criança que comprava a pipoca dele. E ela nunca esqueceu disso. E isso me chamou a atenção quando assisti esse vídeo, quanto que isso é uma verdade para o nosso negócio, né? Quanto mais nós amamos os produtos, quanto mais nós amamos pessoas, e quanto mais nós amamos aquilo que fazemos, mais sucesso nós temos, né? Mais nós vendemos.
E é exatamente sobre isso que eu vou estar falando hoje, as relações que transformam. Então, ao longo da minha trajetória na Herbalife, uma coisa que eu queria falar para vocês é que eu tenho 20 anos de Herbalife. Nesses 20 anos de Herbalife, eu tive momentos de crescimento, eu tive momentos de não crescimento, eu tive momentos que o meu negócio diminuía, teve momentos que o meu negócio crescia. Mas nesses 20 anos de Herbalife, eu vivo um propósito, né? Que é o meu propósito de fazer esse negócio e eu amo o que eu faço. E quando eu vim para a Herbalife, eu me herbalizei, eu me apaixonei pela Herbalife, pelos produtos. E isso é algo que, independente, do dinheiro que eu ganho, eu amo o que eu faço. Porque quando você tá só pelo dinheiro, se você não ganhar, você sai. E quando você ganhar, você também sai. Você já tem o dinheiro, então para você não importa mais dedicar no negócio. Então, um dos segredos que eu vejo é você se apaixonar pelo produto, pela missão, pelo propósito de ajudar e servir pessoas. E uma coisa que eu sinto é que eu gosto muito de gente. E por um certo tempo, é, às vezes, eu me via um pouco assim perdida, tentando me adaptar, me encaixar, no modo de uma ou outra pessoa fazer o negócio e distanciando daquilo que eu acreditava, que era cuidar e servir as pessoas. Então, acho que o meu grande diferencial, assim, hoje no espaço é o fato de eu ir para lá todos os dias amando aquilo que eu faço, né? Então, eu conheci o Espaço de Vida Saudável, não sei se vocês sabem, eu já era Get, eu já produzia mais de 5 mil pontos, eu já tinha um grupo de pessoas fazendo 2.000 royalties, eu não tinha espaço. E eu voltei de uma extravaganza vendo o crescimento dos espaços de vida saudável no Mato Grosso, especialmente no Mato Grosso do Sul. E naquela época eu não tinha acesso aos presidentes de lá. Então eu comprei uma passagem, fui para o Mato Grosso do Sul para ver o que que era o espaço, para conhecer esse mundo, porque eu fiquei sabendo que lá é onde tinha os espaços de sucesso. E eu queria ver, naquela época não tinha Zoom, naquela época não tinha essa comodidade de você pegar os melhores e colocar numa tela para as pessoas assistirem. Então, se você quisesse aprender, você tinha que ir atrás da informação. E eu fui com uma downline, nós pegamos um hotel no centro, e quando a gente chegou no hotel, nós perguntamos pro. Gente, naquela época não tinha rede social, tá? A gente só tinha Messenger. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha como mandar um direct, não tinha WhatsApp, era mensagem de texto e Messenger, né? E eu cheguei na recepção do hotel e falei assim, moço, onde tem um espaço de vida saudável, um shake aqui próximo? Ele falou assim, olha, teve uma moça que veio dar uns panfletos aqui semana passada, vou ver se eu acho algum. E aí ele me deu um panfleto. E aí, quando eu fui lá naquele espaço, naquele endereço que ele me deu, bati na porta. A moça falou assim: Olha, eu inaugurei essa semana. Eu dei esse panfleto semana passada, eu inaugurei essa semana. Eu estou começando agora. Mas tem alguns espaços, eu vou te dar o endereço. Nesse momento, tocou a campainha. E chegou uma pessoa, era a Lucimar, que estava indo visitar o espaço que tinha acabado de inaugurar. A Lucimar chegou e aí a moça falou assim: Olha, essas meninas aqui são de Goiânia, elas vieram conhecer o modelo do espaço de vida saudável. E aí nós tomamos o shake lá, a Lucimar colocou a gente no carro dela, levou para fazer um tour em vários espaços, nunca tinha me visto, não sabia nada a meu respeito, me levou, sei lá, em 10 espaços, depois me levou para o Alexandre, e o Alexandre foi explicar para a gente o plano de marketing do espaço, e depois já colocou a gente na capacitação que tinha à tarde. Então, gente, como que você não ama um negócio desse? Como que você não se apaixona por um negócio que você sai da sua casa sem saber para onde você vai, sem nem conhecer as pessoas, você não é do negócio delas,
E aí eu falo que Deus, ele é tão bom, a gente vê a mão de Deus, o cuidado de Deus em tudo, que ele me cuidou de me colocar num hotel que tinha recebido um panfleto, e justamente o espaço que eu fui foi o espaço que acidentalmente a Lucimar chegou, e ela, né, com esse coração, né, e com essa família, né, que quando eu falo Lucimar, eu falo de Lucimar, eu falo de Lilian, eu falo de Alexandre. Então eu falo assim, que se hoje eu tenho espaço e eu tenho algum know-how de espaço, e se eu posso abrir a boca para falar alguma coisa de espaço, é graças a essa família, né, que lá atrás me recebeu, me ensinou os primeiros passos, e que eu nunca vou esquecer disso, né? Então, falar para vocês, em primeiro lugar, é uma honra, e acima de tudo é uma gratidão que eu não tenho tamanho para expressar. E aí eu voltei para casa, abri meu primeiro espaço, e assim, muito simples, né? Eu peguei um freezer que era da casa do meu pai, peguei um armáriozinho, e a gente começou aquele espaço. E aí, depois, com o movimento dele, a gente foi fazendo pequenas reformas, pequenas obras, a gente foi melhorando a estrutura, né, do nosso espaço. E hoje a gente tem, né, uma loja linda que foi evoluindo. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que vocês olhem, né, para essa história com o olhar de quem está começando. Porque todas as vezes que eu vou dar um treinamento, eu já escutei alguém falar assim: ah, mas ela tem 4 pessoas, 4 funcionárias que trabalham para ela, mas hoje eu sou uma pessoa que atende mais de 100 pessoas por dia, né? Então, eu vou falar para vocês hoje do processo. Né? E à medida que você vai crescendo, você vai criando estratégias para o seu crescimento. Então, até 10, vamos falar, até 2018, trabalhávamos eu e o Júlio, né? Só nós dois no espaço. E a gente tinha, sim, pessoas que nos ajudavam, mas eram estratégias que a gente foi fazendo, tipo assim, sabe aquela participante que fica 2 horas do seu almoço no espaço, esperando para voltar para o serviço? Aquela participante, eu ofereci o shake grátis para ela trabalhar no caixa para mim, e me deixar livre para atender os clientes. Depois, eu tinha uma participante que voluntariamente me ajudava a recolher as coisas, e aí eu falava: olha, então você fica no caixa, você me ajuda a ir recebendo, e eu te dou o shake. Então, foi assim que eu fui estruturando o meu início, né? Até eu atender minhas primeiras 50 pessoas. Depois que eu atendi 50 pessoas, eu comecei a ter outros tipos de pessoas que me ajudavam. Como que funcionava isso? Aquela supervisora minha que queria ter um espaço, que não tinha condições, ela alugava um turno do meu espaço, o turno da tarde e da noite. Em troca, ela me ajudava no espaço, como pagamento de aluguel. Aí ela me ajudava a atender no almoço, né? E aí era o pagamento para ela poder usar o meu espaço à tarde. Então, assim, a gente foi fazendo negociações nesse processo até eu chegar no dia que a Herbalife liberou a gente poder ter funcionários, e hoje, né, com o volume de clientes que eu tenho, de participantes que eu tenho quem faça os shakes, e eu e o Júlio, a gente fica só por conta de salão, de atendimento, né? Mas isso foi tudo um processo. Então, eu gosto de contar do meu início, que não é um início tão distante assim, né? Porque muitas vezes, quando eu vou dar algum treinamento, as pessoas já vêm com aquele olhar: ah, a Vanessa é aquela pessoa que ensina as receitas. Ah, ela tem sucesso porque ela faz um monte de receita. Ah, ela tem sucesso porque ela tem 4 pessoas que trabalham para ela. Então, existe uma história, né, por trás disso, um início de uma pessoa que subiu no ônibus, foi lá para o Mato Grosso do Sul, né, com a cara e com a coragem, sem conhecer ninguém, porque queria saber de uma ferramenta. Aí, por sorte, né, encontrou pessoas maravilhosas, né, que deram o ensinamento, e voltou para trás e fez isso tudo acontecer. É, então, gente, eu vou falar para vocês hoje
mais sobre relações, né? A minha vida é assim, quem me conhece, me acompanha nas redes sociais, é aquela vida, aquela vidinha, né? É eu, meu filho, meu marido, a Herbalife, a nossa relação com a igreja, a nossa relação com a academia e a minha relação com os meus círculos sociais, com as minhas amigas. Então, tudo que eu faço, primeiro, é para o Senhor, é para minha família e é para a Herbalife. Então, esses são os meus três propósitos, né? O meu propósito é a minha vida com Deus, o meu propósito é o bem-estar da minha família e o meu propósito é o meu negócio Herbalife. Então, qualquer lugar que eu for, qualquer lugar que eu vá, eu não vou se Deus não me acompanhar, eu não vou se a minha família não tiver bem representada naquele ambiente, não tiver valorizada, e eu não vou se a Herbalife não tiver comigo. Então, hoje, quem vê a Vanessa vai enxergar esse perfil. E assim é o que eu vivo nos lugares que eu estou. E essas conexões sociais, essas redes sociais fora do meu negócio, elas ampliam a minha influência e impactam o meu resultado dentro do meu negócio. Então, pode passar, por favor, Alexandre, você está com os slides. Então, o que que eu quero dizer? Cuidar de mim é cuidar do meu negócio. Então, se eu tenho círculos de influência fora da Herbalife, isso fortalece a minha saúde emocional. Então, eu preciso de amigas, eu preciso de parceiros, de relações, e isso me ajuda a fortalecer a minha vida emocional. Então, eu desenvolvo a minha identidade como mulher, como amiga, como mãe, como referência, né? Cuidando do meu propósito e da minha vida saudável. Evita a minha sobrecarga, né? O exercício, ele me fortalece fisicamente, ele me fortalece mentalmente, né? Fortalece a minha vida espiritual, me fortalece perante os desafios, perante as dificuldades, os obstáculos, né? E isso traz leveza para minha rotina, né? É, cuidar do meu bem-estar, da minha saúde, do meu físico, nutre a minha autoestima, né? E fortalece também a minha presença social. Então, pode colocar o próximo. Então, hoje, eu estou falando aqui para vocês de Herbalife. Então, por exemplo, no meu propósito Herbalife, né, que é desenvolver o meu negócio, os meus clientes, a minha rede de distribuidores, eu tenho ali aqueles grupos à minha volta. Então, por exemplo, eu não vou para a igreja para trazer negócio para Herbalife. Eu não vou para academia para fazer Herbalife. Eu não vou para as minhas amigas encontrar com elas para fazer Herbalife. Eu não vou para as minhas conferências para fazer Herbalife. A Herbalife faz parte de mim. Então, em todo lugar que eu estou, a Herbalife está comigo. Então, por exemplo, eu vou para a igreja cuidar do meu espírito. Lá eu faço amizade, eu tenho várias pessoas, mas o grupo da minha igreja me reconhece como uma líder, como uma empreendedora, como uma pessoa que cuida da saúde, e eu tenho várias pessoas da minha igreja que frequentam o meu espaço, que são meus clientes, que me indicam pessoas e que confiam no meu trabalho. A mesma coisa na academia. Eu crio relacionamentos na academia, crio amizades com aquelas pessoas que treinam comigo e elas se tornam minhas clientes de lift off, de chá, de whey e, obviamente, do meu espaço de vida saudável. E aí eu crio conexões com essas pessoas também fora da academia para conhecer amigas das minhas amigas da academia que também se tornam minhas clientes no espaço. Né? Então, assim, eu vou ampliando a minha rede de relacionamento, vou ampliando a minha clientela. A mesma coisa nos grupos de mulheres que eu faço parte. Ali, nesses grupos, eu tenho estilo, eu tenho influência, porque eu vou criando amizades e trago essas pessoas também. E, obviamente, todo mundo sabe que eu adoro, né, frequentar confrarias, estudar sobre vinhos, né, sou uma enófila, apreciadora dos vinhos, já fiz vários cursos de vinhos. A gente nunca pode falar que entende de vinho, porque o vinho a gente é um campo de muito estudo, mas eu busco
me aprofundar bastante, e nisso eu vou conhecendo pessoas e também vou trazendo essas pessoas para o meu ambiente. Então, hoje, esses são os meus 4 círculos de influência, assim, onde eu me conecto. E tudo isso vem para o meu mundo da Herbalife. Então, assim, qual que é o meu lema? Ser lembrada, para mim, é melhor do que ser anunciada. Então, eu estou ali e as pessoas me estão sempre lembrando de mim. E aí, quando alguém precisa de alguma coisa a meu respeito, alguém me indica, alguém, né, fala sobre o meu trabalho. Então, por exemplo, o que que esses espaços me trouxeram? O que que a academia me trouxe? Sem eu vender nada, né? Então, na academia, as pessoas me pedem dicas, né? Sem eu oferecer. Eu sou convidada para falar sobre nutrição em eventos, eu sou convidada para fazer apresentações em parcerias que eu faço através de pessoas que eu conheci da academia, né? Próximo. É, No Clube do Vinho, a mesma coisa. É, eu sou vista ali como uma pessoa especialista em saúde e bem-estar. Então, eu estou frequentando as confrarias, mas elas me convidam para falar de como ter uma vida saudável, apesar de sair para comer, de tomar seu vinho, apesar de participar das harmonizações. Então, como controlar o corpo? É, Só um instantinho, gente. Meu filho está me ligando aqui. Só um instantinho. Pra avisar ele que eu já chamei o carro para buscar. Já chamei. Pronto. Então, a ideia é essa, né? Então as pessoas falam assim: nossa, mas você tá sempre em boa forma, você tá sempre tranquila e você vem. Então, por exemplo, ali eu não faço dieta. Ali eu sou a pessoa que como tudo, bebo tudo, como sobremesa, mas no meu dia a dia eu tomo meu shake certinho em casa. E quando eu estou socializando, eu não fico assim, ah, isso eu não como, ah, isso eu não posso. E aí as pessoas falam assim, ah, mas você é da Herbalife, então você não come essas coisas. Eu falo assim, é por isso que eu como essas coisas. Porque eu tenho uma vida no dia a dia que me permite ter essas exceções, né? Quando eu preciso sair, eu não preciso abrir mão de certos prazeres, porque eu me cuido e eu tenho esse direito. Então, isso também é algo que chama atenção. Eu estou passando aqui com o dedo, esqueci que é o Alexandre que está passando. Pode passar, Alexandre. É, no grupo de mulheres empreendedoras, como que eles me veem? Como alguém que vive o que prega, né? Então, eu tenho um negócio, aí elas vão lá para o meu espaço, a gente, aqui é uma foto, por exemplo, fora do ambiente do espaço e depois uma foto dentro do meu espaço antigo, né? Todo aquele grupo ali reunido, foram lá tomar shake, se reunir. Então, eu uso essas conexões para convidar para lá. Então, por que que eu estou falando isso para vocês, né? É, Muita gente, às vezes, frequenta beach tênis, frequenta crossfit, frequenta igreja, frequenta reuniões de família, grupos de oração. Então, você tem que ver aonde você está frequentando, qual que é a mensagem que você está levando. Quem é você fora da sala do evento? Quem é você fora do STS? Quem é você quando você está com outras pessoas, né? O que que você está fazendo com a sua mensagem, com seus produtos, como que você se relaciona e como que você cria essas conexões. Então, ali eu não falo de nada, eu não ofereço nada, mas todo mundo quer saber o que que eu vendo, o que que eu faço, onde que eu trabalho, porque as pessoas ficam curiosas, né? É, Elas acompanham o meu. Por isso que é importantíssimo a gente usar os produtos, fazer atividade física, ter um bom resultado, né? E isso impacta muito no nosso negócio. Tem mais, acho que tem mais um ou dois slides, né? Aqui, por exemplo, na igreja, o pessoal da igreja, eles vão no meu espaço, levam sempre alguém, né? Eu fui reconhecida outro dia na igreja, recebi um certificado, né? Justamente com esse reconhecimento de pessoa que
gosta de estar cuidando de gente, da saúde. Então, é isso que a gente tenta, né? E quando falo eu e o Júlio, trazer para os nossos ambientes essa mensagem da saúde, do bem-estar, do exemplo, né? Então, esse é o lema, assim, plante conexões e colha influência. Né? Quando você planta conexões, quando você planta o ambiente que você tá ali, você pode ser você, você pode pregar aquilo que você vive, né? Você constrói laços verdadeiros sem oferecer produtos, depois as pessoas querem ir até você. Você inspira primeiro para depois influenciar. E, acima de tudo, você ser lembrado por aquilo que você prega, né? Por aquilo que você vive, né? Por aquilo que é, você não é uma pessoa que prega uma coisa e vive outra, né? As melhores vendas começam com vínculos e não com scripts, né? É, Não adianta você ter um excelente script, é, não adianta você ter um excelente script e você ser uma pessoa chata, né? Uma pessoa que já chega oferecendo produtos, invade a privacidade das pessoas. Então, basicamente, é isso, gente, que eu gostaria de compartilhar com vocês, essa parte, que é algo que eu falo muito pouco, né? Mas que realmente eu acredito que faz diferença e que eu acho que pode ser uma dica para vocês agregarem valor no espaço de vocês. Falando mais sobre o dia a dia, né, do espaço de vida saudável, é, eu decidi abrir meu espaço em tempo integral, né? Isso é algo que você pode conversar com seu mentor, estudar suas possibilidades, mas como aqui nós somos dois, né? Somos eu e o Júlio, então nós não somos um, somos dois. Então a gente tem essa possibilidade, né, de estar ali em tempo integral. Então, por mais que tenha alguém ali que bate o shake, o distribuidor Herbalife sou eu e o Júlio. Então, quem bate o shake, quem limpa o espaço, é, que é contratado para isso, são pessoas que fazem o que o distribuidor decide. Então, por exemplo, nós estamos ali para receber, para educar, para acompanhar, para abraçar aquele cliente que chega. Esse papel é do distribuidor. Então, o fato de ter alguém ali batendo o shake é justamente para nos deixar livres para fazer esse trabalho de fidelizar, de convidar, de acompanhar a pessoa que está ali, de tirar as dúvidas, de vender produtos, né? E é por esse motivo que o meu ticket é alto, né? Eu não estou ali tão ocupada na operação, né? Porque se eu atendesse 8, 10, 12 pessoas, eu conseguiria fazer tudo. Mas, por exemplo, no meu almoço, passa ali 40, 45 pessoas em 1h30. Então, é impossível eu atender esse volume de gente fazendo shake e fazendo um atendimento, né? De excelência. Então, o que que eu faço? Eu recebo, eu sirvo, eu tiro o pedido, eu entrego, eu passo o cartão, eu recebo os tickets de quem tem cartela antecipada. Essa parte é comigo. Agora, a parte de bater o shake, eu tenho quem faça. Antigamente, eu fazia tudo. Quando eu atendia 10, 12, dá para fazer tudo. Agora, com esse volume, não dá. Mas a ideia é que a pessoa que chega, ela se sinta abraçada, recebida, acompanhada. Você sabe a necessidade dela, você sabe o que que ela precisa. Você sabe a quantidade de dias que ela vai, você sabe quem é o filho, quem é a filha, se ficou doente, se foi. Então, esse tipo de relacionamento fideliza os participantes ali dentro do espaço, né? É, receitas. Se você hoje for olhar para o meu cardápio, talvez, gente, eu seja um dos cardápios mais enxutos do Brasil, por incrível que pareça. Hoje nós temos ali vários shakes, que na verdade é a mesma coisa, só muda os sabores, as bordas, as combinações.
Temos algumas opções de lanche que são é, coxinha, tortinha de frango e os biscoitinhos. Então, eu tenho ali 5 variações de lanches, né? E os flans e bolos de pote que ficam na geladeira. Esse é o meu cardápio. Eu não faço pizza, macarrão, lasanha, não faço essas coisas muito complicadas. Por quê? Porque é, para mim, quando a gente foi fazer os testes, nós achamos que levava muito tempo na produção, tinha que ter produção é, que buscava muitas compras externas, e aí nós optamos por não ter esse tipo de itens no nosso cardápio. Então, me pediram para passar uma receita que eu vendo muito e que fosse prática, né, aqui hoje. Então, uma receita que para mim é sucesso no meu espaço é a receita salgada, que é o escondidinho, que nada mais é que uma Nutrisoup por cima de uma cama com um pouquinho de frango desfiado, e aí tem uma Nutrisoup, nós colocamos ali por cima um queijinho, aqueles temperinhos hidratados e colocamos para assar na air fryer. Com isso, gente, a gente deixa vários escondidinhos prontos mais cedo, várias marmitinhas, a gente faz um liquidificador de sopa, coloca uma caminha de frango, enche aqueles potinhos refratários de sopa, coloca os temperinhos e o queijinho por cima e deixa na geladeira. Na hora que o cliente chega, a gente, na minha airfryer, ela é quadradinha, cabe até 4 escondidinhos na mesma, a gente assa de uma vez, então isso é bem prático, é bem rápido, e muitas vezes o cliente chega, toma um hype drink, depois ele come esse escondidinho. Então, é uma receita bem prática, com bastante nutrientes, né? Ela é bem nutritiva, porque é a receita da Nutrisoup, mais frango, e é super prática. Então, é uma receita que a gente vende muito no espaço e que você pode agregar aí no seu espaço de vida saudável, bem prática, e com certeza vai aumentar o seu ticket, né? E Vanessa, uma hum, dúvida aqui, você faz tudo muito caprichado, né? Eu acho que as fotos, o marketing que você usa através dessas suas receitas, apesar de você falar que tem um cardápio e tudo, é muito atrativo, né? As pessoas querem comer, né? Às vezes é um detalhe que você posta que está tirando aquilo do prato ou está preparando, então aquilo é muito legal. Eu acho que você tem um capricho muito grande nisso. Esses escondidinhos você faz com a Nutrisopa e você é como se fosse o acesso normal do shake, é isso? Quanto? Quanto você é, cobra? eu cobro assim, Lu. A sopa, ela rende 16 porções, né? Então, a sopa, ela normalmente, ela rende Acho que menos. a sua câmera ficou fechada. Fechou? Uhum. Peraí, Aí, abriu? abriu. Tá, o que que acontece? A Nutrisoup, ela rende menos porções do que o shake, certo? Sim. Então, em geral, ela já é mais cara do que o shake. Então, hoje, o meu acesso no espaço com chás, meu acesso simples, é R$ 32. O meu Uhum. acesso de Nutrisoup é 40. Uhum. Aí, como eu coloco um franguinho e um queijinho a mais, aí eu cobro 49 o Uhum. acesso de escondidinho. Só que Aham. quando a pessoa não toma o chás, ela toma o hype, eu vendo o hype por 30 e cobro só o escondidinho, que é Uhum. 39, né? É. Cobro ele mais barato. Então, Aham. eu acho assim, a questão do preparo, do cuidado, é que eu sou uma pessoa que, quando eu vou ser servida, eu gosto de que as pessoas me entreguem uma coisa arrumadinha, bem servida, né? Então, eu busco lá no espaço essa qualidade, porque as pessoas postam coisas bonitas. Então, o meu foco de cuidar da preparação, de entregar um pratinho bonito, ele veio para que as pessoas postassem. Hoje, tudo que é bonito é instagramável, né? Quando a pessoa vê uma preparação bonita, quando ela vê algo que chama atenção, ela posta nas redes sociais. E quando ela posta e me marca, isso me traz
Aham. propaganda, isso me traz gente nova. Então, quando você cuida dos detalhes, da preparação, você está nada mais que motivando o seu cliente, né, a te indicar mais gente. Uhum. Então, eu Ô, tenho muito Van, cuidado com isso. você sempre foi muito focada assim nas coisas do espaço, né? Desde que eu te conheço, desde aquele primeiro Uhum, dia que eu te conheci, eu já percebi que uhum, você era muito observadora. Eu acho que isso é uma característica incrível sua. Talvez você tenha uma percepção mais aguçada quando você vê alguma experiência de espaço. Isso, claro, traz um aprendizado melhor, né? Então, você atenta aos detalhes, né? E isso faz diferença. Eu sou, assim, admiradora mesmo da sua performance uhum, de espaço, porque eu falo que é um carinho muito grande que você se dedica mesmo. E isso que você falou sobre esse relacionamento, a gente vê isso em você mesmo. Esse relacionamento que você cuida para que as pessoas chegam até você de uma forma natural, né? Então, eu acho muito incrível. Eu queria que você desse uma dica para quem está começando aqui agora, que está participando dessa certificação e está com desejo de montar espaço vida saudável. O que que você recomenda para essa pessoa que às vezes não tem um grande recurso, está com dificuldade, ou ela está querendo assim começar mesmo com algumas limitações? Dá umas dicas para nós. Olha, Lu, o que eu recomendo é assim. Eu comecei o meu espaço, foi da seguinte forma. Na casa da minha sogra tinha uma mesinha redonda com 4 cadeiras que ficava na copa. Ela me deu essa mesinha. O freezer eu peguei da casa do meu pai. Eu comprei 10 cadeiras de plástico, um armário de 2 portas, coloquei o liquidificador em cima, uma mão francesa com shakes e tudo mais. Era o jeito que eu pude começar. Só que todo o dinheiro que eu fui ganhando, eu não mudei o meu padrão de vida. Eu reinvesti no meu espaço. Então, uma dica que eu dou é assim: tudo que você puder fazer, que você tiver de margem de lucro, reinvista no seu negócio, nas melhorias. Os clientes vão vendo, eles vão gostando. Você compra um vasinho de flor, eles falam: Nossa, e essa plantinha? Ah, aí depois você coloca uma coisinha nova, eles falam: Nossa, coloquei no banheiro ali um cheirinho. Aí os clientes, nossa, o banheiro ficou com aquele, né, cheirinho, com aquela, né, com aquele sabonetinho. Então hoje lá no meu espaço tem um creminho da Soft Green, aquele que é para o corpo, né? A gente não tem mais o das mãos, mas tem um do corpo. Então o cliente, ele lava a mão com o sabonetinho da Herbalife e passa o creminho da Herbalife. Aí ele passa lá e fala assim: Nossa, que cheiroso. Eu falo: Olha, a gente tem aqui à venda, e a gente tem inclusive o desodorante, que é maravilhoso. Então, o que você for tendo de lucro, você vai reinvestindo, porque isso também vai se tornar mais fonte de lucro para você. E outra dica que eu dou é assim: não se afaste das relações que você tem e não fique sendo aquela pessoa chata, né, que fica incomodando as pessoas. Então, por exemplo, vai ter um evento de família, vai em tudo, vai em tudo. Convidou você para qualquer coisa, você vai. Vai, chega lá, seja a pessoa que serve, que ajuda a recolher as coisas, que oferece, seja uma pessoa solista, aquela pessoa que todo mundo gosta da sua presença, que você serve, você ajuda, você é alegre, você fala de coisas boas. E aí as pessoas vão te chamando para mais coisas. E aí você conhece alguém. Naturalmente as pessoas perguntam o que que você faz. Aí você fala: olha, eu tenho uma loja, eu trabalho com restaurante saudável, eu vendo comidas proteicas, né? Na hora de perguntar o que que você faz, você não fala assim: eu sou da Herbalife. Não, você é da Herbalife, mas o que que você faz? Olha, eu tenho um comércio, eu tenho um restaurante saudável, eu trabalho com comidas fit, proteicas, que ajudam as pessoas a emagrecer, a comer mais saudável, fica em tal lugar. Vai lá me visitar, dá seu endereço e muda de assunto. Segue meu Instagram, deixa eu seguir seu Instagram. E aí você começa a criar relacionamento no Instagram com essa pessoa. Tudo que ela postar, você curte, você comenta, você interage, ela começa a te curtir. Aí vocês já estão amigos, vocês já viraram amigos. Aí agora fica facinho de você levá-la
para o seu ambiente, para o seu espaço. Então, essa é uma dica que eu dou. Crie relacionamentos com as pessoas. Então, vai ter um evento, vai ter um futebol, vai ter um vôlei, seja uma pessoa agradável. Vou contar um caso para vocês que aconteceu uma vez super desagradável. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu fui numa formatura, não sei de quem, faz muito tempo isso. Gente, era um baile de formatura. Baile de formatura tem comida, salgado, jantar, bebida, banda, show. E eu sentei numa mesa. E aí chegou um casal na outra mesa que era da Herbalife. Gente, no meio do baile, eles me sacaram uma shakeira e foram preparar um shake no meio do baile, na frente de todo mundo. Ah, não, a gente não vai comer aqui, a gente vai tomar o shake. Gente, isso não é legal. Isso é brega. Não é legal. Porque se você não queria comer ali, porque você está super focado, tomasse esse shake em casa. E lá você disfarçava. Porque o que que você passa? Você é antissocial. Você não pode comer. Você não assim. Aí meus amigos que estavam do lado falaram assim: o que que é isso? Aquele povo fazendo shake ali do lado. Eu falei assim: ah, eu já tomei o shake o dia inteiro para chegar aqui e comer tudo mais um pouco. Aproveitar essa formatura. Eu já fiz o oposto. Então, tipo assim, a gente às vezes passa uma imagem não bacana, entendeu? Agora, não é que você tem que comer compulsivamente na frente das pessoas, mas você tem que mostrar que você é uma pessoa normal. Todo mundo quer essa vida, comer o que é gostoso, mas para isso a gente toma Herbalife certinho, né? Agora imagina, você vai num baile de formatura e me saca uma shakeira no meio da festa, né? Nada a ver. Ficou meio sem noção, né? E aí o povo veio conversar comigo, Van, o que que é aquilo? Eu falei, uai, gente, deve estar em algum desafio aí, valendo prêmio. E aí vocês sabem, né? Quando tem dinheiro na parada, o povo surta. Eu Às tive que vezes, falar na isso. necessidade de fazer negócio, vender e tentar se mostrar, a pessoa acaba extrapolando, né? E eu acho que o bom senso aí realmente vale muito, né? E eu vejo que na Herbalife as pessoas elas querem ter um resultado rápido, né? Financeiramente. E às vezes atropelando as coisas é mais difícil, porque você vai perdendo pessoas em vez de acumular, né? Aqui a gente está falando de relacionamentos fora do espaço. Claro que a gente ali na porta, a gente pega os panfletos, vai para a rua, a gente entrega panfleto todo dia, a gente posta com anúncio patrocinado. Então, assim, algo que nós nunca paramos, Lucimar, foi de prospectar, Sim. porque os clientes, eles vão circulando. Eles param, eles voltam, eles mudam de cidade, eles mudam de bairro, eles mudam de espaço, eles mudam de estratégia alimentar. Então, é, você não tem que ficar assim, só relacionando, relacionando e ficar parado dentro do espaço. Então, eu estou trazendo aqui uma estratégia de como usar os seus relacionamentos fora para se tornar seus clientes. Mas, enquanto isso, ali na porta do seu espaço, os convitinhos têm que estar rodando, tem que estar visitando os comércios. Gente, olha, tem um espaço ali de vida saudável, vai lá conhecer. Então, a gente visita as salas, leva convites, leva amostrinhas do Hype Drink para a pessoa experimentar, fala, vai lá depois para você tomar, né? Coloca no copinho. E nós não podemos ficar parados com o braço cruzado, né? Então, ali visitar, distribuir panfletos, fazer anúncios patrocinados, ativar seu Instagram, isso nunca pode parar. Você vê que o nosso Instagram ali está movimentando o tempo todo, né? O tempo todo a gente está postando os stories, estimulando os clientes a postar, repostar. Então, isso é algo que não podemos deixar de lado, né? Então, às vezes a gente está dando um treinamento e existe uma má interpretação do que eu estou falando. Eu não estou falando para você, olha, gente, vai viver sua vida fora, cruza os braços. Não, a gente tem que trabalhar com todas as estratégias que nós temos. Então, o panfletinho manual, ele é extremamente eficaz. É algo que Isso você mesmo. nunca pode parar. Ali na sua região, as pessoas têm que saber que você está ali. O seu Instagram, ele tem que estar rodando, tem que ter divulgação, porque se você não divulga, outro divulga e o seu cliente vai lá.
Então, Verdade. a pessoa tem que estar lembrando, você tem que estar interagindo com o seu cliente. Cliente faltou, opa, o que que aconteceu? Tá tudo bem? Nunca, ai, o que que foi que você não fez? Muito pelo contrário, fulano, senti sua falta, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Você não é de faltar? Tá tudo bem na sua casa, seus filhos? Então, a pessoa vê que você está genuinamente se importando com ele, né? E aí ele se sente o quê? Valorizado, se sente importante. E uma coisa que eu falo, gente, é, a gente não pode se acomodar, né? Eu falo que se você for hoje, vocês acham que a Apple é uma empresa grande, que a Coca-Cola é uma empresa grande? É, mas você vê que eles não param de inovar, eles não param de criar lançamento, eles não param de criar atualizações. Então, toda empresa, por mais que ela já é grande, é consolidada, já tem clientes, eles não se acomodam. Eles estão sempre o quê? Se atualizando, trazendo melhorias, trazendo benfeitorias, divulgando, né? Ampliando o leque de opções e principalmente buscando mais clientes, né? A gente tem que estar sempre em busca de clientes. Agora, quanto mais clientes você tiver, quanto mais resultado financeiro você tiver, mais atrativo você se torna, né? E mais resultado você vai ter financeiro. Então, eu falo muito para as pessoas assim. Muita gente fala assim: ah, qual que é a sua logística hoje para você atender o tanto de gente que você atende? Eu falo, gente, primeiro você tem que entender a minha logística para atender os primeiros 25, que é o quê? Abrir o espaço, convidar, distribuir, criar relacionamento, não faltar, não ter desculpa, não atrasar para abrir, não faltar treinamento, ter um bom serviço, ter todos os produtos, ter estoque, ter administração financeira. Depois que você atende 25, aí você tem um plano para atender 50. E aí você vai evoluindo. É óbvio que as ferramentas que eu usava quando eu atendia 25, 50, hoje eu preciso de mais, né? Eu preciso de ajuda. Hoje, na hora do meu almoço, eu tenho 4 ajudantes. Por quê? Porque fazer o shake leva um tempo e as pessoas no almoço não têm esse tempo, né? O shake ele é um pouquinho demorado, o liquidificador. Então, se fosse mais expresso, se fosse uma coisa mais rápida, a gente atenderia com menos gente. Mas a gente precisa hoje de mais gente justamente por causa do tempo do preparo do shake, que realmente o liquidificador demora a quebrar o gelo. A gente gasta uns 10 minutos por shake. Então, em 60 minutos, eu faço 6 shakes. Para atender 30 pessoas, eu preciso de pelo menos 4 batendo, né? Assim, às vezes uma faz 2 de uma vez, mas é mais ou menos por esse motivo. E ao longo do dia é menos movimento, a gente só precisa de uma ou duas ajudantes, mas no horário do fluxo, do almoço, eu tenho 4. Ô, Van, eu sei que assim a gente está nesse momento com a certificação, a gente tem observado assim a vontade de muitos consultores de ter mais unidades de espaço. Porém, a gente sabe que tem pessoas ainda que não estão atendendo as 25 pessoas, que ainda não conseguiu se estruturar na questão do espaço. E a gente sabe que o segredo para a duplicação é o seu negócio ter sucesso, né? Eu vejo que você é bem preocupada com isso, para que as pessoas que, quando forem fazer as unidades duplicarem, elas também tenham sucesso. Porque a gente não quer nenhum espaço que não tenha produção, que espaço que feche, né? A gente quer aquele espaço ativo, movimentando os clientes regularmente. Você vê, você está há quantos anos fazendo isso? Isso é um plantio diário que você está fazendo, né? Por isso que você está tendo muito, muito, muito mesmo sucesso. Qual é a dica que você dá para aquela pessoa que está com aquele espaço meio parado, que não está conseguindo fazer o volume? O que você sugere que seria bom fazer de imediato agora? Ô Lu, eu acho que essa pessoa ela tem que voltar para a produção pessoal. Eu lembro que teve uma época que a gente ia para os treinamentos e a gente perguntava assim: o que que a gente tem que fazer
quando o negócio acontece isso, isso, e isso. Aí a gente sempre estava assim, volta ao básico, volta para o seu resultado de produto, volta a fazer clientes novos, volta para, né? E o mais interessante é que quando a gente tem experiência, a gente parece que começa a desaprender, né? A gente começa a falar assim, isso eu já sei, isso eu já sei, né? Isso eu já sei, isso eu já faço. Só que, no fundo, você sabe, mas você não faz, né? Então, esse básico, ele tem que ter sempre ele tem que fazer parte do nosso dia a dia. O básico, que é usar o produto, o básico, que é buscar cliente novo, ele tem que estar sempre vindo à tona. Teve um Honors que o pessoal foi para o Mississippi, né? Eu até estava naquele grupo que ia para o Mississippi, na última hora eu tive que voltar para casa, eu não segui viagem com eles, eu não fiz aquela viagem, mas a gente foi para Los Angeles para o Honors e de lá a gente ia para o Mississippi e acabou que eu não podia, eu tive que voltar. E aí eu lembro direitinho que o pessoal falou que naquele ímpeto, né, naquele desejo de escutar do casal lá, do Trey, é, sobre a duplicação. E eles chegaram e falavam assim, tá, tudo bem. E aí, quando eu estiver atendendo 100 pessoas, como que é a duplicação? Eles, não, aí você vai atender 200. Tá, mas e aí? Não, aí você vai... Para eles, o que que importa? O foco é o seu negócio ter sucesso. É aquele ditado que a gente sempre ouviu: cuide do seu jardim que as borboletas virão. Então, se você está focado em o seu espaço acontecer e ser um sucesso, e você está nos treinamentos, naturalmente você vai ter a, a habilidade, né, de mostrar para as pessoas que você tem um negócio rentável. Eu vejo isso muito claro, Lu, quando eu abri o espaço. Eu cheguei cheia de dúvidas quando eu fui para Campo Grande, né? Eu cheguei, eu não tinha o meu espaço. A primeira coisa que eu fiz quando eu voltei de Campo Grande foi reunir todo o meu grupo e dar um treinamento para eles de espaço. Veja bem, eu não tinha espaço, eu só tinha ido lá. Aí eu reuni todo o meu grupo e falei para eles: vamos montar espaço de vida saudável. Eu já era Get, já fazia 2.000 royalties, já tinha um grupo de pessoas. E eu falei assim: vamos montar espaço de vida saudável. Quem vai montar? Todo mundo ficou olhando para mim, tipo assim: não, não vou. E aí ninguém quis. Eu saí daquela reunião super frustrada, porque eu falei assim: nossa, eu achei que eu ia chegar e todo o meu grupo ia abrir espaço, que eu ia pronto virar milionária agora já. Isso foi em 2009, mais precisamente junho de 2009, quando eu inaugurei meu espaço. Aí eu abri o meu espaço em 2009 e ninguém do meu grupo quis abrir. Passou alguns meses, eu recrutei, nos primeiros 6 meses, a primeira pessoa dentro do meu espaço que quis abrir espaço. Quando eu abri o primeiro espaço dali de dentro, aí outra pessoa do meu grupo, que já existia, quis abrir um. Depois quis abrir outro. Aí foi 2010 inteiro, 2011 inteiro. Então foi 2010, 2011. Quando foi em fevereiro de 2012, exatamente 2 anos e 2 anos e 8 meses depois, eu fiz meu primeiro mês de milionário. Então, eu achava que eu ia chegar de Campo Grande, reunir meu grupo, todo mundo ia abrir o espaço, e não foi isso que aconteceu. Aí, tudo bem. Em fevereiro de 2012, exatamente, praticamente quase 3 anos depois, 2 anos e 8 meses depois, eu fiz primeiro mês de milionário, segundo mês de milionário, terceiro mês de milionário. Aí foi o ano de 2012, o ano de 2013. Quando foi em fevereiro de 2014, fiz o primeiro mês de presidente. Por quê? Porque aí foi todo aquele grupo meu que abriu, as pessoas abaixo deles que abriram, e mais as que eu trouxe novas, e aí gerou aquele volume para virar. Mas primeiro eu fui, primeiro eu abri, primeiro eu fiz, primeiro eu qualifiquei. E, logicamente, a gente sabe das circunstâncias todas que vieram aí, né, nesse período aí de pandemia, muita gente parou, muita gente saiu, muita gente, né? E agora de novo, o que que tem que fazer, né? O que que eu estou fazendo nesses últimos anos? Abrir um espaço novo, porque todo mundo pensava assim, o meu espaço já era lindo, já era top, já atendia um monte de gente, já estava, como é que as pessoas falam? Ah, Bem você já conseguido, está estabilizado. estabilizada. Isso. E aí, o que que eu quis mostrar? Eu quis mostrar uma desestabilização. Fechou, encerrei esse ciclo, estou abrindo uma nova loja no outro lugar, com tudo novo, gastando tudo de novo, né?
uma estrutura nova, parede nova, cadeira nova, justamente para mostrar que é sim possível abrir de novo, começar de novo e ter novas pessoas. Hoje você chega no meu espaço, por incrível que pareça, a maioria dos meus clientes não são os mesmos do espaço antigo, de um ano atrás. São outros clientes novos, novas pessoas, novas oportunidades que chegaram, né? Novo faturamento, novo modelo. Então, a minha ideia, quando eu quis começar de novo, foi realmente, literalmente, começar de novo. Eu tenho um ano que eu comecei meu negócio de novo, né? Novo espaço, uma nova estratégia, novos clientes. E o que que eu espero colher daqui para frente? Novas duplicações. O que que eu espero mesmo. colher daqui para frente? Aquele meu grupo que estava ali amassando barro, né? Ai, não, tá ruim, tá pouco. Que eles reformem os espaços deles, que eles queiram ir atrás de novos clientes, mas primeiro tem que partir da gente. E foi isso que eu busquei nesse novo modelo. Dizer para vocês que eu estou animada, gente, parece da boca para fora, né? Parece uma obrigação falar aqui. Mas, por exemplo, com todo o respeito que eu tenho pela Lucimar, pelo Alexandre, pela Lília, pelo Geraldo, eu poderia ter negado o convite. Falar, Lu, sabe o que que é? Não, chama outra pessoa, vou estar ocupada, né? Não vou estar disponível na quinta-feira, tem mil desculpas, tem filho, tem isso, tem aquilo. Mas não, quando a gente tira um tempo da vida da gente para vir aqui compartilhar algo, né, que eu estou falando aqui não vai mudar, pode não mudar nada na vida de vocês, mas está mudando primeiramente na minha. Porque a primeira pessoa que está sendo ministrada aqui, que está aprendendo, sou eu mesma. Eu estou ensinando vocês e estou refletindo sobre tudo que eu estou falando, né? Estou vivendo a minha experiência aqui de novo e estou inspirando vocês a fazer o mesmo a partir daqui, a Com partir do que vocês certeza. estão ouvindo, né? A gente está muito assim feliz, sabe, Vanessa? Porque eu sei da sua dedicação, né? Eu falei, é um horário que geralmente o espaço tem gente, está tendo atendimento. Você largou esse momento aí para os seus clientes para estar com a gente, e eu sou muito grata. Eu, a Lília, o Geraldo, o Alexandre, porque você está sempre assim nos inspirando. Eu acho que talvez você não saiba, mas você está inspirando muita gente do Brasil pelo seu profissionalismo, né? Porque é incrível. Eu gosto também das coisas organizadas, caprichadas. Eu vejo assim esse seu amor, o seu dom. Isso é um talento que Deus te deu mesmo, né? Então, assim, eu já quero te agradecer, falar para você que você é incrível, que nós estamos todos trabalhando para melhorar os nossos resultados. E eu tenho certeza que você vai ter muitos resultados. Você e o Júlio, vocês fazem um trabalho muito diferenciado. E eu sei que essa certificação hoje foi mesmo para a gente poder entender um pouco mais do espaço Vida Saudável, que eu acho que é o principal, os fundamentos mesmo, né? Cuidar das pessoas, assim como o Mark Rios fez, né? Trazendo informações para que as pessoas se tornem pessoas melhores, que possam agregar mais valor na vida de todo mundo. Então, assim, eu já quero te agradecer e falar para você que você está incrível, tá bom? Obrigada, gente. Para mim foi um prazer mesmo. Eu agradeço muito a confiança, né, de estar aqui com vocês. Eu falo que quando você entrega assim, né, seus filhos, né, para alguém ensinar, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu me sinto honrada pelo convite e obrigada mesmo de coração. E que vocês precisarem, estarei sempre aqui à disposição, porque a primeira pessoa que foi servida aqui por vocês fui eu, né? E eu nunca vou esquecer o tanto que vocês me ajudaram e me inspiraram. Sou muito grata à sua família, viu, Lucimar? Nós estamos esperando vocês aqui, né? Para passear também, né? Tirar um tempo, Aham. tá bom? Mas, gente, Vamos ó, muito sim. obrigada. E eu quero que você coloque aí no chat, pessoal, vamos colocar aí o sentimento que você está agora, né? Dessa gratidão por esse trabalho lindo que ela faz. Olha só, você é luz, Vanessa, e incrível Obrigada. gratidão. Tantas pessoas que estão aqui, incrível, né? Muitos coraçõezinhos, gratidão, você é incrível, maravilhoso. Tantas coisas profundas que você falou aqui, né? Enriquecedor. Nossa, muito incrível mesmo. E a gente está aqui no penúltimo dia dessa certificação. Aqui nesse momento nós estamos em 194 pessoas aqui na sala, fora as pessoas que estão no YouTube. Então, acho que isso é maravilhoso, a gente poder
está aprendendo com as tops e os tops da Herbalife, né? E você sabia, Vanessa, que a Herbalife está liberando um certificado de participação de todas as aulas, né? Nós tivemos já 3 certificados, hoje vai ter um também. E amanhã nós vamos ter o último certificado e o diploma de conclusão, né, dessa Muito bom. certificação, tá? E já quero agradecer de mais uma vez e falar para você que amanhã nós vamos ter aqui uma aula incrível com o Alexandre e a Lívia e mais uma pessoa que está crescendo demais, que é o Japa. Ele também está tendo um resultado maravilhoso no espaço. É esse tipo de espaço aí com muita gente, né? 100 pessoas ou mais, tomando a nutrição. Está crescendo, levou muitas pessoas para extravagância também, agora do Chile, e a gente sabe que as pessoas que foram convidadas para estar aqui são pessoas que estão fazendo um trabalho melhor, mais profissional, né? Aquela pessoa que já tem um resultado top. Porque esses resultados pequenos a gente vai gerar, com certeza, você fazendo, refazendo, começando, fazendo de novo, mas a gente precisa ir para mais resultados. E o Brasil está aí, tudo por acontecer, né? A gente sabe que as cidades estão só começando com essa ideia do espaço. Então, quero te agradecer, um beijo, fique com Deus, tá? Cuide da sua família, cuide de você e cuide dos seus clientes, que vai dar tudo certo, tá bom? Beijo, obrigada, gente. Nada, obrigada. Gente, com vocês agora eu quero chamar aqui o Alexandre e a Lília. Alexandre, você está aí? Oi, Lu, tudo jóia? Que incrível, né, Animado, gente? Ale? Quanta riqueza nos detalhes, né? Impressionante, né? Eu fico assim. Ela estava falando de voltar ao básico, e aí a gente que esteve lá no Chile, a gente participou daquela parte onde o Chairmans colocou os números, por exemplo, os números do Brasil, de pontos de volume do Brasil. O Brasil, com 220 milhões de habitantes, produzem 8 milhões de pontos mês. 8 milhões de pontos mês. Se você dividir por 220 milhões, gente, e dividir por 12 meses, meu Deus do céu, per capitamente é quase nada. Só que isso não é é, é, o choque, o conflito. Aqui do lado de Orlando, aqui do lado dos Estados Unidos, aqui tem uma ilha chamada Porto Rico. Todo mundo conhece Porto Rico e todo mundo conhece a Isa e o Jonathan, né? Jonathan Rodrigues, 110K, Chairman, 6 diamantes, tudo mais. A ilha de Porto Rico tem 3 milhões de habitantes, é do tamanho do estado do Mato Grosso do Sul. 3 milhões de habitantes, do tamanho do estado do Mato Grosso do Sul. Eles produzem mensalmente, a ferramenta deles é Espaço Vida Saudável, e a partir do espaço, tudo que se pode ser feito lá dentro, menos zona de conforto não existe no vocabulário deles, né? Inatividade não existe no vocabulário deles. A partir do espaço deles, eles movimentam tudo que pode ser feito. Então, tudo que você imaginar de desafio, de festa shake, de HOM, de tudo que você imaginar a partir do espaço para aumentar o número de participantes, eles estão fazendo. Eles estão fazendo. Essa pequena ilha com 3 milhões de habitantes produz 100 milhões de pontos mês. 100 milhões, 3 milhões produzindo 100 milhões de pontos mês. Gente, isso é loucura. Se você compara com o Brasil, você começa a perceber o que vai virar o Brasil no futuro. Vai ser uma loucura. Os meus amigos presidentes que estão aqui na sala, os milionários, os tabuladores, têm mais tempo de Herbalife, devem lembrar. Nós pegamos uma onda de crescimento com o espaço 2006, 2007. Nós qualificamos o presidente em 2007. Mas quem lembra do ano de 2013 e 14 vai lembrar que qualificava um presidente por semana, porque foi uma onda de crescimento, uma onda de crescimento. Então, assim, quem estava posicionado naquele momento com as velas ajustadas para o crescimento, naquela época tinha política, naquela época tinha futebol, naquela época tinha carnaval, naquela época tinha inflação, naquela época tinha tudo que você imaginar de desastre tinha, só que a galera estava com as velas ajustadas para o negócio Herbalife. Então a energia foi canalizada, o momento foi canalizado, ao ponto da gente ter presidentes
que fizeram história, porque era um contrato de presidente por semana, gente. Olha que momento mágico que a Herbalife Brasil viveu. E quando a gente olha para os nossos extratos de dinheiro, foram os anos que nós mais ganhamos dinheiro na Herbalife, todo mundo, porque foi uma explosão gigantesca. Ia para os STS, as portas dos eventos, as HUMs eram presenciais nessa época. Para chegar na HUM, às vezes você não conseguia entrar. Os carros nas ruas, todos adesivados de Herbalife. Hoje você procura carro com adesivo de Herbalife, você não acha. Os carros todos adesivados com Herbalife. Era Herbalife para tudo quanto é lado. Era Herbalife para cá, para lá, um espaço em cima do outro, aquela loucura toda. Você ia para o STS, nos melhores hotéis, cheio de carros adesivados da Herbalife. Todo mundo via alguém da Herbalife. Era impossível não ver as pessoas da Herbalife, não ver o momento, o movimento. Ah, ia fazer jantar de negócio em tudo quanto é lugar, nas melhores churrascarias, nas melhores pizzarias. Era uma loucura, cheio de carro adesivado Herbalife. Então, aquele momento era contagiante. Aquele momento fazia com que as pessoas buscassem por Herbalife, porque era muita gente. Em Campo Grande, ontem o Geraldo tocou no assunto da certificação que a gente fazia. A gente fazia no Teatro Dom Bosco, gente. Era segunda, quarta e sexta. A gente contratava, o Geraldo contratava um cara chamado Paulo, não vou lembrar o nome dele, é Paulo. Ele ficava louco, porque o Teatro Dom Bosco tinha capacidade para 150 lugares e era todo dia à tarde lá, estava lotado de gente. A gente fazia STS no auditório maior do Teatro Dom Bosco, não tinha onde botar gente. Nós chegamos a fazer STS no Palácio Popular da Cultura, que tem mais de 1.000 lugares. Mas por Paulo Rocha, isso, Paulo Rocha. 1.000 lugares, estava lotado de gente, e fora da cidade, as pessoas tinham que ir até lá, lotado de gente. Mas isso não foi só em Campo Grande, isso foi no Brasil todo. Porque simultaneamente, no mesmo momento, na mesma época, todo mundo ajustou as velas. E aí, quando ajusta as velas dentro de uma energia positiva, levando prosperidade para o mercado, levando saúde para o mercado, é inevitável o crescimento. A gente está numa vibe tão maluca, gente. Esse final de semana que passou, a gente acabou de participar da extravaganza aqui de Dallas. Nós participamos online, mas o nível de informação, o que a Herbalife está prometendo para os consultores, para o futuro, comprando empresas de tecnologia, o protocolo que foi lançado aqui agora em outubro vem oficialmente, lançaram a versão beta em outubro, agora vem a versão oficial. Esses novos nichos de mercado, sabe? Tudo que a Herbalife vai ser a primeira plataforma de nutrição em empresas no mundo. A primeira plataforma de nutrição do mundo vai chamar Herbalife, já se chama Herbalife. Olha onde a gente está situado. Esse novo momento, a gente tem que literalmente sair da zona de conforto, a gente tem que ter mais energia, mais disposição, mais produto. E se você pegar em todas as aulas, segunda, terça, quarta e hoje, todas as aulas, todas, dicas importantíssimas, mas todas as aulas bateram na questão da prospecção. Todas as aulas deixaram claro, todos que passaram, todos que falaram, prospecção, prospecção, falar com pessoas, falar com pessoas. O Geraldo e a Lucimar, quando começaram esse projeto, lá atrás, na história deles, tem o Geraldo indo para a rua para falar com 10 pessoas por dia de produto e 10 pessoas por dia de negócio. E enquanto ele não batia essa meta, ele não voltava para casa. Era na pasta, gente. Era abordar gente na rua. Tinha que falar com 10 pessoas por dia de produto e 10 pessoas por dia de negócio. E agora a gente acabou de ouvir de uma pessoa que tem um sucesso extraordinário com espaço de vida saudável. Acima de 100 acessos todos os dias, com um ticket altíssimo, movimenta um rio de dinheiro mensalmente, qualifica para tudo da Herbalife, tudo, todas as promoções. O dinheiro dela anualmente é um dinheiro gigantesco, gigantesco, né? E ela acabou de dizer que tem que ir para a porta do espaço com os convitinhos. Prospecção. Você vai usar todas as mídias? Claro. Você vai criar capacidade? Claro. Mas você tem que prospectar, prospectar. Hoje, eu e a Lília, nós desafiamos as pessoas do nosso grupo que tem espaço Vida Saudável. A primeira coisa, gente, se você já tem um espaço, está aberto,
agradeça o seu espaço todos os dias, reza pelo seu espaço e agradeça por ele todos os dias, porque tem um montão de gente querendo abrir um espaço e está sem condições de abrir. Então, se você tem um espaço, para de reclamar que não vem ninguém para o seu espaço e agradeça e peça para Deus para mandar as pessoas e vai para a prospecção para essas pessoas chegarem até você. Outro ponto, coloca seu espaço em movimento. O que é colocar o seu espaço em movimento? Se você hoje não atende 25 pessoas, se desafie, lance o desafio 25 mais no seu espaço, imediatamente. Mas como é que eu vou fazer isso? Entre em movimento que você vai atender mais de 25 pessoas em um único dia e você vai poder vibrar com isso. Ah, eu estou fazendo acima de 25, lance o desafio 50 mais. Entre em movimento. Ah, eu estou atendendo acima de 50, 75 mais ou 100 mais. Entre em movimento, gente nova chegando para você. Bora fazer esse movimento. Usa o seu ambiente, usa o seu espaço para fazer as HUMs, usa o seu espaço para fazer pizza de negócio, sei lá, qualquer coisa. Mas faça reuniões dentro do seu espaço. Entre em movimento, gente. A tua cidade tem que ficar herbalizada novamente. Sabe, quando as pessoas chegarem na tua cidade, chegar na porta do hotel que está tendo STS, aquele montão de grandes carros da Herbalife, tudo adesivado de Herbalife novamente. Gente, a gente só precisa entrar em movimento. Numericamente, a gente vai ter uma explosão muito grande e muita gente vai virar presidente da Herbalife nessa próxima onda, mas alinha aí imediatamente a tua vela. Com Prosperidade tá aí, certeza. gente. Prosperidade tá aí, eu tô muito animado. Alexandre, tem gente aqui que está participando pela primeira vez ou está participando essa semana com a gente e que está pronta para abrir um espaço Vida Saudável. Quero saber se tem alguém aí que já está pensando em como vai abrir esse espaço agora nesse mês de agosto, para ele ser um sucesso e chegar no final do ano já com um monte de clientes. 25, 50, 75, coloca aí, porque eu quero ver se tem gente aí com essa vontade, com esse objetivo para abrir espaço agora no mês de agosto. Eu estou pensando aqui, Alexandre, às vezes a gente fica assistindo a aula e tudo, mas a gente não fala com as pessoas que a gente já falou um dia da oportunidade da Herbalife sobre essa questão do espaço. Né? Porque tem tantos lugares que você pode fazer parceria, que você pode começar a atividade. Olha, eu vou abrir agora em agosto, a Juliana, gente, vamos reconhecer, porque ela já está decidida, né, a abrir o espaço. Ó, eu vou abrir no final de outubro. Ei, vamos fazer logo, viu? Vai atrás disso, não fica esperando estar tudo organizado, não, porque você já começa a preparar seu espaço mesmo como às vezes a gente fica pensando, eu vou ter tudo organizadinho. Não é assim. A gente precisa só começar. Porque de 1 vai para 2, para 3, para 5, para 10, para 20, para 30. E quando você vê, você já está com muita gente dentro do seu espaço. Tem muitas pessoas aqui pensando em como a gente vai abrir novas unidades. Outra coisa também que eu quero falar para vocês que estão aqui. Gente, tem essa semana inteira que a gente gravou essas aulas, tem muitas informações. Pensa naquele seu anfitrião que nesse horário está atendendo gente lá. Às vezes não teve tempo de falar, de participar. Então está na hora de você começar a falar com essas pessoas. Ó, você está perdendo uma grande certificação. Nós já temos os vídeos das aulas. Você está disposto a ouvir, a assistir, a entender o que vai acontecer no Brasil? Porque, gente, nós estamos aí do mês de junho para julho, que a gente teve a conferência ontem, 156 novos espaços abriram no último mês. Se a gente acelerar esse processo, cada um aqui pode, com certeza, abrir novas unidades e esses espaços se tornarem produtivos, porque nós vamos continuar fazendo certificações. A gente vai continuar treinando as pessoas, os melhores anfitriões. E tem gente maravilhosa no Brasil inteiro, com uma experiência incrível. Então, imagina, você ter novas unidades, a gente trabalhar para ter essa meta aumentada do Brasil. Em dezembro, nós podemos ter até dezembro mais de 1.000 novos espaços só aqui no Brasil, com pessoas crescendo, atendendo 20, 30, 40, 50, 100 clientes. Porque tem pessoas que chegaram agora, hoje de manhã a gente teve uma conferência,
e a pessoa montou o espaço tem um mês, já está atendendo uma galera. Então, quer dizer, todo mundo que está começando esse trabalho aqui, ou que quem já está fazendo o trabalho com a Herbalife no espaço, e às vezes tem algum downline, vale a pena você ligar, promover, mostrar, mandar vídeo. Eu estou super animada, porque tem pessoas que eu falei da Herbalife com espaço há alguns anos atrás, e eu mandei um vídeo, a pessoa falou: sabe uma coisa? Está na hora de eu começar de novo. Eu falei: então, olha que oportunidade, tanta coisa nova acontecendo. E sabe uma coisa que é legal para você mostrar para essas pessoas? Os Instagrams dos participantes que tiveram o painel aqui. Lá mostra a vitrine do trabalho, o que que aquela pessoa está fazendo para ter esse resultado. E todos nós aqui precisamos melhorar a nossa duplicação, para que a gente possa ganhar mais royalties, ganhar mais viagens de incentivo, mais prêmios, mais dinheiro, por que não, né? A gente poder realmente alavancar no plano de marketing. Imagina só a felicidade que eu, Geraldo, vamos ficar se o Alexandre e a Lília qualificarem 15K, 20K, 30K, 40K, 50K, 100K, né, Alexandre? O plano do 100K. Amém, amém, recebo. Lu, estou somando aqui a audiência da sala do Zoom com o YouTube dos 4 dias até hoje, tá? Uma média de 825 pessoas todos os dias. Uau! 800 visualizações a média por dia, gente. Olha só o potencial que nós temos, né? Imagina se a gente trabalhar aí com esse público para ter muito mais unidades. Isso vai crescer. Aproveita, coloque em prática, começa a levar a sério. Não fica muito preocupado, porque às vezes a pessoa fica assim: ah, mas será, será, será? Gente, a vida, quando a gente escolhe um jeito de trabalhar na vida, você consegue colocar assim um padrão de resultados, né? Eu, por exemplo, quando era professora, eu escolhi ser professora, eu sabia que meu estilo de vida ia ser de professora, eu não ia conseguir dobrar, triplicar meus ganhos. E com Espaço Vida Saudável, você pode ter uma renda extra muito interessante, você pode ter uma renda principal com espaço e você pode duplicar o que você faz. E você ter no futuro uma liberdade incrível para poder viver onde você quiser, com resultados que você realmente nem imagina que pode acontecer, né? Estou muito animada. E para finalizar, vou deixar o Alexandre aí, eu, Geraldo, a gente é muito grato por essa empresa que nos mostra que o caminho é maior do que a gente já percorreu, né? Que a gente pode andar muito mais longe, uma velocidade muito maior. Eu sei que os próximos anos vão ser incríveis aqui no Brasil, tá bom? E eu vou deixar vocês com o Alexandre e depois lá no grupo nós vamos colocar o certificado do 4º dia para você baixar, para você mostrar, para você postar, gente. As pessoas vão te perguntar que curso é esse. Coloca lá os seus 4 certificados já, fala, gente, estou finalizando. Logo, logo vamos ter a nova unidade de espaço. Começa a anunciar para sua família, seus amigos, que você vai começar um trabalho e que isso vai ter grandes resultados, com certeza. Tá bom com você, Alê? Maravilha, gente. Eu não vou tomar muito tempo, não. Quero dizer para vocês que essa semana está sendo realmente muito incrível, né? Uma semana especial. Amanhã vai ser o último dia, tem um montão de novidades. Amanhã a gente vai ter o Japa aí com a gente. Para quem não sabe, o Japa tem um espaço vida saudável. Ele vai contar toda a história, todo o projeto dele, toda a trajetória, né? Mas é um espaço que movimenta aí volumes já acima de 15 mil pontos pessoais todos os meses. É um espaço que movimenta, às vezes, mais de 20 mil pontos. Então ele vai mostrar isso para a gente, né? Tem uns detalhezinhos, tudo aquilo que está nas entrelinhas para formar esse público grande, mas é um dos espaços que movimenta muito dinheiro diariamente, mensalmente e anualmente. Nós temos os espaços caseiros, tem casas no Brasil hoje, como nós já vimos na certificação também, movimentando acima de 20 mil reais mês de lucro. 20 mil de lucro, casas. Então, olha o tanto de coisas que a gente pode, as portas que podem se abrir através de casas no Brasil afora. E tem esses espaços caseiros que são estruturas anormais. Né? Anormais que eu falo porque um tempo atrás a gente falava em 25 acessos, 50 acessos, e agora esse negócio está pipocando. A gente está vendo, igual o Japa, é um case de sucesso extraordinário que além do movimento de pontos, do movimento financeiro, tem duplicação. Então amanhã, gente, vai ser uma aula inacreditável assim para fechar com chave de ouro. O que que acontece? Se você tem downlines que ainda não está participando ou não viu, todas essas aulas, elas estão lá no meu canal do YouTube.
que são as aulas, eu coloco lá no grupo da certificação, o link, nesse exato momento está correndo lá. Você clica lá, você vai ver, tem as aulas relacionadas, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, e amanhã a última aula. Para rever alguns detalhes, para, de repente, você colocar as pessoas do seu time que não conseguiram assistir para assistir. Isso é um projeto, não vai parar por aqui, é um projeto. A gente está vendo aí essa aposta da gente chegar a 4.500 espaços de vida saudável no Brasil. Gente, meu ponto de vista vai muito além disso. O Brasil tem potencial não para ter 4.500 espaços, mas ter para 45.000, 50.000 espaços só no Brasil. Sonhar grande? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, dá a mesma dor de cabeça, então vamos sonhar grande, né? Vai que a gente erra nos 45.000 e fecha ali em 25.000, mas 4.500, fala sério, gente, fala sério, bora fazer isso acontecer do jeito que tem que ser. Obrigado pela presença de todos. Toma agora o seu Hype Drink, bota energia no seu corpo, vai falar com a galera, você vai trazer gente muito boa para o seu negócio. As pessoas estão desesperadas aí fora, esperando uma oportunidade. E a única plataforma de nutrição no planeta é a Herbalife, gente. Sucesso a todos, até amanhã, gente. Obrigado.